Vamos lá, vídeo com 3 notícias bem chamativas e importantes. E, obviamente, a gente precisa explicar tudo certinho aqui pra você, beleza? Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, eu sou tricolor de coração. Você pode se inscrever aqui embaixo no Raiz Tricolor pra ficar muito bem informado sobre o Fluminense. E pode também, se você gostar desse vídeo, apertar um like. Eu pretendo, nesse vídeo aqui, te explicar as coisas da melhor maneira possível, sempre com aquela dose de informação importante para poder trazer para vocês, mas por outro lado também com aquele olhar de, cara, deixa eu tentar traduzir um pouco aqui também, porque eu sei que nem todo mundo que me acompanha vai entender tanto sobre o assunto se a gente for muito técnico. Nem eu tenho capacidade de ser tão técnico assim sobre esse assunto. Antes de mais nada, baixa o aplicativo OneFootball, tá? Você tá moscando aí sem baixar ele. Eu trabalho aqui que eu trabalho com a verdade, cara. Você tá moscando aí. O OneFootball tem informação sobre tudo. Inclusive, ó, quer ver? Eu vou abrir o OneFootball aqui agora. Ó, tô abrindo aqui na frente de vocês. Tá aqui São Paulo e Fluminense amanhã e tal. Eu já cliquei no meu time de coração Fluminense, notícias, e já tá aqui, ó. Fluminense, um outro. Além de Antônio Carlos, o Fluminense negocia Marlon. E a gente é o primeiro assunto que a gente vai falar, tá? Então assim, baixa o OneFootball, você já poderia estar sabendo disso desde antes. Moscou, dormiu, mas o link tá aqui na descrição e você pode baixar agora. Marlon ou Antônio Carlos? É uma dúvida e tal, enfim. Matéria do GE. Globo fala sobre um outro, o Vitor Lessa também deu isso. Quem trouxe primeiro a informação sobre o Marlon, lembrando que sobre o Antônio Carlos eu já falei mais cedo, né? O Vene Casagrande trouxe a informação, mas quem trouxe a informação sobre o Marlon foi o Thiago Ferreira, meu brother aqui também, lá de Teresópolis, tem canal aqui no YouTube. Canal Hora do Flu, né? Atrás de zagueiro, mas eu vou ler a matéria do GE porque ela dá uma arredondada na situação, falando sobre um ou outro, né? Basicamente, o Fluminense tem conversas com o Marlon. Marlon, pra quem não se lembra, vou botar uma foto dele aí na tela, porque pode ser que muita gente acabe não se lembrando. Marlon é aquele ex-Fluminense, zagueiro que saiu daqui para poder jogar na Itália, enfim, tá um bom tempo já na Europa, já teve algum destaque, já rodou por alguns clubes europeus e agora tá no Shakhtar Donetsk, que ano passado chegou a ter uma questão dele voltar pro Brasil por conta da guerra, né, da Rússia e da Ucrânia e tal. Aqui, ó, tá aí na tela. A foto do Marlon. Então, ele pode ser, deu uma agarrada aqui, ele pode ser um alvo do Fluminense. Quer dizer, ele é um alvo, mas pode ser um alvo mais preciso. Isso porque o Fluminense tem conversas com o Marlon, os dois têm 30 anos, tá? Tanto o Marlon quanto o Antônio Carlos, mas vou repetir, do Antônio Carlos eu já falei mais cedo. E aí, não, o Marlon tem 30 anos também? Eu falei aqui... Não, o Marlon tá com 27, pô. 30 anos é o Antônio Carlos. Eu li errado aqui. O Marlon tem 27, o Antônio Carlos tem 30. E, basicamente, a informação que trouxeram, tanto o GE na matéria do Gustavo Garcia e do Thiago Lima, e tanto o Vitor Lessa, que foi quem trouxe também, falando sobre essa dividida, é o seguinte. O Fluminense tá num ou outro. Marlon, não é simples o acerto. O acerto é mais complicado. Ele tem um salário alto, lá para os padrões brasileiros, já manifestou o desejo de voltar, mas tem um salário alto. O custo por Marlon não é baixo, entendeu? Então o Fluminense quer Marlon. Eu diria que a minha análise, tá? Eu não apurei sobre isso, mas a minha análise baseada nas matérias Marlon é o plano A, minha análise, não é informação. Marlon é o plano A, mas o plano A é bem difícil. E aí o Antônio Carlos está com o plano B e o plano B está andando muito mais rápido. Até eu vi muita gente falando sobre a matéria do Léo Fernandes, de que o Léo Fernandes seria plano B do Cleison. Não, lá naquele caso não era. O Léo Fernandes foi uma oportunidade de mercado e o Cleison era uma vontade também da diretoria e do Diniz. Então assim, tem esses dois lados, entendeu? Lá não era plano A e plano B. Aqui me parece óbvio, pelas matérias divulgadas. O outro de lá eu apurei e trouxe como informação isso aí agora, tá? Não era, o Léo Fernandes não era plano B. Agora, esse caso do Marlon, sim, me parece. Enfim, vamos esperar para poder ver. O cenário inicial basicamente, de que se ou Marlon ou Antônio Carlos vem, tá mais para Antônio Carlos, principalmente pela questão financeira de liberação. Outra notícia, essa divulgada pelo portal UOL, é de que o Barcelona, a matéria do Thiago Arantes, o Barcelona tá de olho em 2 volantes para poder substituir o Sérgio Busquets.
basicamente esses dois volantes são Bruno Guimarães, 25 anos, Newcastle, e André, do Fluminense, aí é onde interessa a gente. Só que o problema o Barcelona tá querendo esses dois, mas não quer gastar muito dinheiro. Tirar Bruno Guimarães do Newcastle, que foi comprado por um grupo da Arábia Saudita, do próprio governo da Arábia Saudita, enfim, é uma loucura em relação à grana, vai ser muito difícil. E nos bastidores lá do Newcastle se comenta de que ele só sai se alguém pagar os 90 milhões de euros de multa. Já no caso do Fluminense, não houve ainda um contato do Barcelona para com o Fluminense, e o Barcelona está numa das suas piores crises financeiras. Ou seja, o interesse por André é visto como um problema, já que a multa do André é de 40 milhões de euros, é bem menor do que a do Bruno Guimarães, mas não se pretende gastar 40, 35 milhões de euros por André. Ou seja, se vier uma proposta, vai vir uma proposta um pouco mais baixa. Não sei se o André também toparia ir pro Barcelona, enfim. Tem outros nomes lá, né, internos, né, da Real Sociedad, o Zubimendi. Existem outros nomes lá que estão na matéria, Nico Gonzalez, Dani Parejo, outros nomes lá na matéria do UOL do Thiago Arantes, mas esses são os dois brasileiros e o André é o que interessa a gente. Pelo menos a gente está sendo visto dessa maneira, né? Não querem gastar esse dinheirão e tal. Tem que ser assim, tem que vir com dinheirão. Falando em dinheirão... Bem, o Fluminense anunciou, não só o Fluminense, mas outros clubes também, eu vou botar aqui na tela o anúncio da Liga Forte Futebol. O acerto, né? Na verdade, o anúncio do Fluminense sobre a Liga Forte Futebol. Liga Forte Futebol anuncia a aprovação de acordo de investimento de 2,3 bilhões. Aporte será feito aos clubes pela Life Capital Partners e Serengeti Asset Management. Vamos lá, tá? Eu falo pouco aqui desse assunto Libra, Liga Forte Futebol e tal, porque eu acho que isso tem muita atualização curtinha, muita especulação e tal, até o momento que vem uma notícia desse tipo. E aí eu tento dar aquela resumida para você poder entender. O que tá acontecendo, tá? Basicamente, me parece que a ideia de liga, juntar todos os times, formarem a liga, tirar da CBF... isso tá indo para outro caminho. Os clubes não se acertam, o grupo que tá com a Libra, que é uma divisão de grana, no geral, que é o que mais importa no final das contas, com uma transição de pelo menos 5 anos, dando um resguardar ao Flamengo e Corinthians, que tem os super contratos hoje com o Premier. E aí o Liga Forte Futebol não quer isso. No grupo da Libra tem os times maiores torcidas, né, do Brasil, boa parte deles estão por lá. Você vai ter Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, etc. Do outro lado, na Liga Forte Futebol, são clubes que têm representatividade, como no geral Atlético Mineiro, Fluminense, Internacional, Fortaleza. Mas é mais um bolo maior de clubes. Então, assim, tem essa confusão. O que foi anunciado hoje, tá? Basicamente... o que foi anunciado é que a Liga Forte Futebol, os grupos que estão na Liga Forte Futebol, fizeram esse acordo com essas duas empresas que foram citadas para venda dos direitos de TV. O que o Fluminense fez junto com os outros grupos eles venderam 20% dos direitos de TV dos 26 clubes, aí tem um asterisco nisso aí, 20% por 2,3 bilhões de reais. Vamos lá. 20%, agora eu vou falar na primeira pessoa, tá? Como falando só do Fluminense. O que o Fluminense fez foi o seguinte, ele vendeu 20% dos direitos de TV, 20% dos direitos de TV. O que isso quer dizer? O Fluminense vendeu os direitos de TV dele 20%, essas empresas vão captar ali, tipo assim, vão chegar pra Globo e vão falar, Globo, a gente vende esses 26 clubes aqui por X, e aí eles têm os 20%. 23 dos 26 clubes que estão ali na Liga Forte Futebol já assinaram. E aí um asterisco que eu vou falar desses 3 clubes que não assinaram e os motivos de cada um daqui a pouco, beleza? E aí eu explico certinho, porque tem uma questão aí dentro disso. 2,3 bilhões de reais que eles estão colocando como grana, aporte inicial, o Fluminense teria direito a 2,8 milhões. Perdão, a cerca de 208 milhões de reais.
Eu vou botar um gráfico aqui na tela da Itatiaia que vai ter uma diferençazinha, tá? Um gráfico não, uma lista. Vai ter uma diferençazinha porque tem uma questão de dólar aí. A cotação do dólar na matéria do GE já traz um pouquinho mais atualizado. O dólar deu uma caída, cai para 208, mas a ordem de grandeza é mais ou menos essa: 210, 213 milhões, beleza? O Fluminense seria o terceiro clube que receberia mais dinheiro. O primeiro seria o Internacional, o segundo o Atlético Mineiro, praticamente o mesmo número, e o Fluminense o terceiro. Lembrando, para que é esse dinheiro aqui? Seria para o Fluminense vender 20% dos seus direitos de TV a partir de 2025, ok? O contrato com a Globo atual vai até 2024. E aqui tem o resto da lista dos principais clubes que estão na Liga Forte Futebol. O adiantamento, aí isso é um outro assunto, está sendo falado também, e foi anunciado um adiantamento, um aporte de até, e atenção a esse até, 500 milhões de reais agora, ainda dentro da janela de contratações para os clubes que assinarem. Ou seja, desses 2,3 bilhões, 500 milhões, até 500 milhões, viriam agora num adiantamento da XP. A XP faria esse adiantamento aos clubes. Não chega a ser um adiantamento e tal, exatamente ali, mas seria esse aporte inicial, viria agora, ainda dentro da janela de contratações. E caso ele seja de 500 milhões e seja proporcional, do tipo, o Fluminense recebe X, recebe 213 de 2,3 bilhões. Então, dos 500 milhões, todo mundo vai receber proporcionalmente. O Fluminense receberia agora em torno de 40 a 45 milhões de reais. Seria mais ou menos isso. Cerca de 45 milhões de reais. Receberia agora a injeção de 45 milhões de reais ainda dentro da janela de transferências. Mas eu vou repetir aqui as condicionais. Se esse dinheiro for de 500 milhões mesmo, porque em todos os lugares diz até 500 milhões, e até 500 milhões pode ser R$1. R$1 é até 500 milhões. E se o dinheiro for recebido proporcionalmente. A gente não sabe ainda se vai ser totalmente proporcional. Vamos lá. Lembra que faltam 3 clubes para poder assinar? Pois bem, a nota informa que esses 3 clubes não assinaram por problemas burocráticos internos. Internacional, Atlético Mineiro e Náutico. O Inter e o Atlético Mineiro são os 2 primeiros aqui que receberiam mais. O presidente do Internacional chegou a dar uma entrevista que está na nota da Liga Forte Futebol sobre o assunto e parece tá tudo certo, só uma questão de conselho deliberativo aprovar e tal, por isso ainda não foi assinado. O Atlético Mineiro vive um momento bem conturbado lá, enfim, estão discutindo SAF, aí dívida, não sei o quê. Mas segundo a Rádio Itatiaia, eu fui dar uma matéria, dar uma lida na matéria do Henrique, ele entrou em contato e o Atlético não quis dar detalhes do porquê não assinou. Então o Atlético é uma incógnita. E o outro que não assinou é o Náutico. E aí essa é uma situação pouco importante para o cenário geral, mas que é chata de se resolver. Por quê? Porque o Náutico é um entrave um pouquinho mais complicado, porque ele tá na Série C. Mas, no período que foi usado, e só para esclarecer, qual que foi a questão que eles usaram para dividir o dinheiro dessa maneira? Eles utilizaram um critério baseado nas participações nas séries A e B de 2003, quando começou os pontos corridos, até hoje. Então, por isso que Fluminense, Atlético Mineiro e Internacional recebem mais ou menos a mesma coisa, porque apesar do Galo ter caído, o Galo tem boas campanhas no Brasileirão. O Fluminense também jogou todas, né? O Internacional também caiu. O Fluminense jogou todas, mas teve muitas campanhas ruins, enfim. Então foi utilizada ali uma métrica que você engloba aqui esses 3 times com um diferencial. O Atlético Paranaense também caiu e não tem tão boas campanhas. É um cálculo objetivo, então você tem regras nesse cálculo e tal. E o Náutico, só que o Náutico está na Série C. E apesar dele ter 5 participações na Série A, 11 participações na Série B, ou seja, muito mais representatividade, por exemplo, do que a Tombense. A Tombense nem jogou a Série A nesse período, jogou pouco a Série B, o ABC, o Londrina, o Vila Nova e tal. Apesar dele ter mais representatividade, ele está na Série C. E a Série C foi meio que tipo assim, dá uma grana aí pra essa galera só. E aí, com isso, o Náutico vai receber só 10 milhões de reais pelos 20% dele. O que o Fluminense vai receber 200, o Náutico vai receber 10. Obviamente, outros clubes... O Náutico já é o que recebe mais da Série C. O Figueirense, por exemplo, vai receber 8, o CSA vai receber 5, o Brusque 5, o Operário 5. Figueirense que tem uma representatividade de Série A grande também, talvez até maior do que o Náutico nesse período, jogou muito tempo a Série A, mas todos esses aceitaram. O Náutico não aceitou ainda. A dificuldade principal para o Náutico aceitar está justamente aqui na parte de cima da tabela.
O Sport, rival local, vai receber 139 milhões porque está na Série B e o Náutico receberia 10, ou seja, aquele velho problema da disparidade na rivalidade local. Bem, é um problema simples porque, basicamente, com esse acordo, o que a Liga Forte Futebol passou de informação, passou ali de informação, né, de recado para os clubes é o seguinte: Náutico, beleza, 10 milhões, se você não quiser assinar, você não assina e você fica de fora. E pronto. Os outros dois clubes foi o mesmo recado, né, para Internacional e Atlético Mineiro, mas esses, obviamente, já estão dando andamento ao processo. Então, assim, mais clubes podem entrar? Segundo a nota do Grupo Forte Futebol, eu tô lendo aqui novamente no site do Fluminense, cadê aqui, ó? Mais clubes podem entrar aqui, ó. Nas últimas semanas, a Liga Forte Futebol recebeu consultas de clubes interessados em se juntar ao projeto e permanecerá aberta a adesão de novos clubes até o início da comercialização dos direitos comerciais. E esse início dessa comercialização já deve ser em breve, porque está muito atrasado. Para você negociar direito de transmissão de 2025, o certo era você fazer isso em 2021, 2022. E a gente já está no meio de 2023. Então isso deve acontecer em breve. O recado é o seguinte: quem quiser vir com a gente, garantir uma grana agora e assinar esse contrato, que é muito mais justo na sua divisão de receitas, a gente vai pegar histórico de campo mesmo e tal, e não ficar falando só que tal clube é maior, por isso ele ganha mais. Vem com a gente agora, senão depois aí você não tem como ter adesão se a gente já tiver iniciado a comercialização dos direitos, beleza? Então, dando aquela passada ali geral, resumão. O que o Fluminense acertou hoje? O Fluminense vai jogar a Liga do Fluminense vai ter o Flamengo, então não. O Fluminense acertou hoje, ou anunciou hoje, é que ele tá junto com um bloco de venda de direitos de transmissão. E o que ele fez? Ele vendeu 20% dos seus direitos de transmissão por 50 anos por cerca de 210 milhões de reais. Foi isso basicamente que o Fluminense fez. O Fluminense deu 20% dos seus direitos de transmissão para a Life Capital Partners e a Serengeti Asset Management, deu 20% para isso, para a Serengeti, que é o grupo que está mais um pouco chamativo ali à frente, para que eles negociem os direitos de transmissão, elevem esses valores de direito de transmissão e o Fluminense ainda continue com 80% desse valor. Entendeu? O Fluminense basicamente foi assim, o Fluminense ao invés de fazer um acordo com a Globo agora direto, o Fluminense passou e vai negociar em bloco com todos os clubes fazendo um acordo com a Globo, todo mundo junto ali, com esses clubes que eu citei aqui, né, que eu botei a imagem aqui na tela, vou ler até o nome aqui pra gente poder finalizar, com esses clubes vai ter uma divisão mais igualitária. Internacional, Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense, Coritiba, Goiás, Sport, Ceará, Fortaleza, América, Avaí, Chapecoense e Juventude. Na segunda parte aqui, Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá. O América, só pra deixar claro, tá? América Mineiro, tá? Eles não botaram aqui porque é o negócio da Itatiaia, né? Então, América... Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá, CRB, Vila Nova, ABC, Londrina, Tombense, Náutico, Figueirense, CSA, Brusque e Operário, sendo que, faço a ressalva, Internacional, Atlético Mineiro e Náutico ainda não assinaram, cada um por seus problemas, como eu já expliquei. Tudo explicadinho, deu pra entender? Ficou dúvida? Com certeza, pra mim também ficou. Mas pelo menos você tá atualizado do que... Você entendeu o que foi esse anúncio que o Fluminense fez hoje. Deve entrar uma grana já agora, ainda dentro do período de contratação, que desses 500 milhões, se for proporcional e se for mesmo de 500 milhões, pinga aí cerca de 40, 45 milhões de reais na conta do Fluminense. Beleza? Agora já. Tamo junto, até a próxima. Valeu.